Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira, uma segunda aí de término da preparação para a partida importantíssima que estará acontecendo amanhã no Newton. Vasco da Gama e Botafogo se enfrentam pela 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Aliás, 32ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um clássico importante, o atual finalista da Copa Conmebol Libertadores, pela primeira vez em sua história, será o adversário do Vasco da Gama. É uma ambiguidade, né? Uma diferença até estranha para o torcedor vascaíno, porque recentemente o Vasco, quando enfrentava o Botafogo, era o grande favorito. A história, meu amigo, ela diz: há uma freguesia nesse clássico da amizade para o lado de cá. O Botafogo é freguês do Vasco da Gama, mas de fato, pelo período recente, pelo momento atual, meu amigo, amanhã, querendo ou não querendo, infelizmente para nós, o grande favorito é o Botafogo. Joga em casa, é o finalista da Libertadores, é o atual líder do Campeonato Brasileiro e o Vasco entra aí precisando dessa vitória, mas sem o peso da obrigação de conquistar os 3 pontos. É um jogo duro, às 9h30 da noite, e é claro, né, a gente vai trazer aqui, nesse Boa Noite Gigante de hoje, dessa segunda-feira, informações importantíssimas sobre a preparação para essa partida. Temos ausências, novidades aí na lista de relacionados, vamos falar também aqui com vocês sobre uma partida que aconteceu hoje à tarde do Sub-23, onde, olha, meu amigo, a molecada da base do Vasco da Gama tá fazendo o torcedor cruz-maltino ficar boquiaberto, ou seja, ficar de fato assustado, porque o que essa garotada tá jogando, se esse futebol se manter no profissional, a gente tem uma safra aí de jogadores de, olha, fazer história no cruz-maltino. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Teremos aí pela frente, né, um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, com muitas novidades e muitas informações para você. Meu amigo, conto muito com a sua presença, conto muito com a sua participação, conto muito aí, né, como a gente falou recentemente, com o seu like. É o que eu te peço, a gente pede só isso, né, a sua inscrição e o seu like, mas dê prioridade nesse Boa Noite Gigante ao seu joinha. Por quê? A gente passou aí o sábado todo, o domingo todo e hoje pela parte da manhã o Acorda Vascão sem postar. A gente tirou uns dias aí, entre aspas, de folga, né? Porque como nós somos sozinhos aqui no canal, às vezes é necessário dar uma respirada. Então, de verdade mesmo, você aí do outro lado, que ainda não é um inscrito do canal, se inscreva, mas principalmente dê prioridade ao like nesse Boa Noite Gigante. Como você vai deixar o like, né, no nosso vídeo, no nosso conteúdo? É mais simples do que você imagina. Por exemplo, esse daqui, ó, foi o nosso Fala Gigante. É só você vir aqui, onde tem esse likezinho e apertar nele. Puf. Ficou assim, é que o like foi dado. Isso vai ajudar muito a divulgação, porque é o like, né, que faz com que o nosso vídeo ele seja compartilhado aqui dentro da plataforma do YouTube. Então, conto muito com a sua presença, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ó. De olho aqui nos comentários vocês lá no nosso Fala Gigante. A Valquíria Zuca Ribeiro colocou que deixou o like. Rapaziada toda aí comparecendo nos comentários lá do Fala Gigante e ajudando aí o nosso crescimento. Então, brigadão aí com todos vocês. Show? Agora sim, vamos embora falar desse Boa Noite Gigante. Bora trazer as últimas informações do nosso Vasco. E logo falar, né, sobre esse jogo de amanhã. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a tabelinha do Campeonato Brasileiro, né? E por que, para o Vasco da Gama, essa partida é tão importante, é tão decisiva? O Vasco hoje, olhando para a tabela de classificação, é o 9º colocado do Brasileirão. Tivemos aí, infelizmente, né, ontem, e é infelizmente mesmo, a equipe do Atlético Mineiro perdendo para o Flamengo pelo placar de 3-1. A gente já viu muitas coisas acontecendo no futebol. A gente lá no domingo que vem, quando será o jogo de volta da final da Copa do Brasil, a gente vai secar o Flamengo, a gente vai torcer pelo Atlético Mineiro, vai, né, colocar o secador ligado contra o nosso maior rival, esperar que haja uma goleada histórica. Mas a gente sabe que também o grande favorito após esse primeiro resultado é o Flamengo. O favoritismo está nas mãos do Flamengo, infelizmente. É muito difícil até do Atlético Mineiro reverter esse resultado. E é chato porque a bola que o Atlético Mineiro jogou ontem contra o Flamengo no Maracanã, e abrindo até um grande parênteses aqui, porque é nada a ver com o vídeo se tratando de Vasco, mas essa bolinha que o Atlético Mineiro jogou ontem foi uma bola vergonhosa. O Atlético Mineiro se amedrontou para o Flamengo no Maracanã.
Tinha muito vascaíno aí falando, caraca, o Vasco nem ter ido pra final foi até bom, pra gente não passar vergonha contra o Flamengo. Me desculpe, mas pra essa bola aí que o Atlético Mineiro jogou ontem, o Vasco jogaria muito melhor do que o Atlético. Faria muito mais bonito. E com toda certeza não sairia no primeiro jogo da final sendo derrotado pelo placar de 3-1. Mas enfim, aconteceu. É triste que hoje o Flamengo tá com uma mão na taça, mas olhando para a tabela de Campeonato Brasileiro, essa partida ela significa muita coisa. O Flamengo hoje é o quarto colocado. Pelo Brasileirão, 4 equipes têm vagas diretas para a fase de grupo da Libertadores de 2025 e 2 equipes têm vaga para a pré-Libertadores. A pré-Libertadores é uma fase de de fato, de mata-mata, né? Há 2 jogos eliminatórios contra 2 equipes diferentes, né? Em classificação. E se você passar por essas fases, você chega à fase de grupos da Copa Comebol Libertadores. O Botafogo, finalista hoje da Libertadores, passou pela pré-Libertadores nessa temporada, né? Eliminando, não vou lembrar do primeiro time, mas eu sei que eliminou o Red Bull Bragantino, inclusive, em uma dessas fases. Então, assim, é possível. É tranquilo passar pela Libertadores, entre aspas, tranquilo, né? Mas é viável. O certo é, o brasileiro dá 4 vagas direto para a Libertadores e 2 para a pré. A Copa do Brasil dá uma vaga direta para a Libertadores. A própria Libertadores, o título da Libertadores dá uma vaga direta e a Sul-Americana também dá uma vaga direta. Hoje temos Flamengo e Atlético na final da Copa do Brasil, Botafogo e Atlético na final da Libertadores e Cruzeiro e Racing da Argentina na final da Sul-Americana. Ou seja, teremos mais 3 clubes aí, ou do futebol brasileiro, ou 2 do futebol brasileiro, ou 3 dependendo do Cruzeiro, conquistando uma vaga direta fora o Brasileirão. Então, vai abrir novas vagas. Por quê? Se o Flamengo, que é o quarto colocado hoje, conquista o título da Copa do Brasil, o Flamengo vai ter a vaga direta para a Libertadores através desse título da Copa do Brasil. Então o Inter, que teria uma vaga para a Libertadores, vai conquistar essa vaga direta, porque o Inter é o atual quinto. Abrindo o G7 assim. Se o Botafogo vence a Libertadores, a vaga da Libertadores direta para o Botafogo na próxima temporada será feita a partir do próprio título da Libertadores, não do Brasileiro. Então abrirá-se mais uma vaga direta, que será, nesse momento, muito provavelmente do São Paulo. E aí abriremos um G8. E aí tem o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro ele vence o título da Sul-Americana, ele conquista a vaga para a Libertadores através da Sul-Americana, então abrirá um G9. Então tá tudo um misto ali, tá tudo uma grande mistura, uma grande incógnita. E amanhã teremos aí a partida do Vasco, mas também teremos um jogo importante até para o próprio Vasco da Gama, que é a partida entre Bahia e São Paulo dentro da Arena Fonte Nova. E na quarta teremos Cruzeiro e Flamengo dentro do Independência. Esses 3 jogos são muito importantes porque o Bahia é o 7º, o Cruzeiro é o 8º e o Vasco é o 9º. O Vasco vencendo esse jogo de amanhã contra o Botafogo, o Vasco ele poderá chegar aos 46. Ele não ultrapassa a equipe do Bahia por conta aí do número de saldos de gols. Se o Bahia perde para o São Paulo, que pode sim de fato acontecer, o Bahia trava nos 46, tem 3 vitórias, o Vasco chegaria aos 46, ficaria com o mesmo número de vitórias do Bahia, porém o saldo de gols do Vasco é inferior. O Vasco tem um saldo de -7, enquanto o Bahia um saldo de 5. Então o Vasco ele não conseguiria ultrapassar o Bahia nessa rodada. Mas caso o Cruzeiro empate ou perca para o Flamengo, o Vasco ultrapassaria o Cruzeiro e chegaria à 8ª posição com o mesmo número de pontos do Bahia, que é o 7º, dependendo dos resultados. Então, assim, é um jogo muito importante. Possibilidade de abrir um G7. Aliás, o G7 será aberto, independente do que aconteça, independente dos campeões. E há uma possibilidade de abrir G8 se o Atlético perder as 2 finais. Então o Vasco ele tá com não um pé na Libertadores, não vamos forçar essa barra. Mas o Vasco hoje olha para a Libertadores como uma possibilidade muito real e muito iminente. E aí hoje foi fechada a preparação para essa partida que estará acontecendo amanhã às 9h30 da noite. O que temos de novidades a trazer aqui a vocês? A primeira dessas novidades, infelizmente, é a ausência de Felipe Coutinho. Foi confirmado hoje que Felipe Coutinho não estará presente na lista de relacionados desse jogo de amanhã. Qual foi o motivo? Informações é que Coutinho, pelo fato de vir de uma sequência de jogos muito pesada como titular, foi preservado no jogo lá da segunda-feira passada contra a equipe do Bahia e assim também como foi preservado na semana passada, será preservado para esse jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo. Ou seja, Felipe Coutinho não entrará em campo, nem sequer será relacionado aí para a partida. Porém, se tivermos a ausência de Coutinho, Léo, Hugo Moura e Verratti, ambos, os 3 em exceção, né, aí a Felipe Coutinho, retornarão à lista de relacionados. Léo, que desfalcou o Vasco contra o Bahia, volta à lista de relacionados, assim como Hugo Moura e Verratti voltam também à lista de relacionados após terem cumprido suspensão contra o clube baiano. Então, se temos, né,
esses retornos, com toda certeza teremos também mudanças no time titular. Até porque, olhando, o Léo era titular no penúltimo jogo do Vasco, antes de enfrentar o Bahia, né? O Vasco, antes de enfrentar o Bahia, ele enfrenta a equipe do Cuiabá em São Januário. E temos um jogo contra o Cuiabá, onde o Léo, o Hugo Moura e o Verratti eram os titulares do time. E contra o Bahia, por conta da ausência desses três, houve uma mudança geral. Mas a expectativa é que os três voltem agora contra o Botafogo. E o time titular do Vasco vem a ser composto por Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet, porque o Coutinho vai desfalcar, então Payet será o titular, Emerson Rodrigues, Puma e Pablo Verratti. Deve ser esse aí o time do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Botafogo amanhã às 9h30 da noite. E, inclusive, falando nessa lista de relacionados, a expectativa é que muitos jovens da base venham aparecer. O Maxwell Alegria, né, que foi um jogador que entrou aí contra o Bahia e entrou, inclusive, muito bem. Vem treinando normalmente com o grupo e deve também ser relacionado novamente para esse jogo de amanhã. É um Vasco aí que está dando muitas oportunidades para essa base, né? Recentemente a Super Rádio Tupi fez uma matéria muito legal, onde trouxe a informação de que o Rafael Paiva, desde o início do seu trabalho, já deu oportunidade a 13 jogadores jovens aí, né, do elenco Cruz Maltino, ou seja, 13 atletas da base Cruz Maltina tiveram a oportunidade na equipe profissional do Vasco da Gama. O Paiva, lembrando, é um jogador que veio do Sub-20. É um técnico que conhece a base Cruz Maltina, é um técnico que conhece esse grupo. Então, automaticamente, passa por ele colocar jogadores jovens da base para o time profissional pelo fato de conhecer esses jovens talentos. O ano inteiro, jogadores como Vitão, Lincoln, Lucas Eduardo e Barros, os meias João Pedro Estrela, os atacantes Alegria, Gabriel, Bruno Lopes, o Paixão, né? É importante lembrar que também foi utilizado lá no início do ano não pelo Paiva, mas sim pelo próprio Ramon Dias, além de contar com jogadores como Leandrinho, Rayan, o próprio Eric Marcos chegou a entrar em algumas partidas aí com o técnico Rafael Paiva. Então, o Paiva é um nome que vem utilizando muitos jogadores jovens. E, olha, parece, meu amigo, tudo indica que ainda mais nomes vão surgir aí nessa equipe profissional do Vasco da Gama. E por que eu digo isso com tanta convicção? Eu digo isso com tanta certeza, sem de fato pestanejar, né? Porque hoje, meu amigo, tivemos aí um jogo do Sub-23 do Vasco da Gama. O Vasco, ele enfrentou a equipe do Esporte Clube do Recife, o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirante, né, o tal do Sub-23. E goleou. O Vasco venceu a equipe do Esporte pelo placar de 4-0. E com essa vitória pelo placar de 4-0, o Vasco ele confirmou a classificação para as quartas de final do Brasileirão Sub-23. Esse jogo foi marcado por 4 gols. E desses 4 gols, o primeiro foi aos 17, de Cauã Coutinho. O segundo gol foi do Luiz Gustavo aos 36 minutos. O terceiro gol foi do Bruno Lopes, aquele Bruno Lopes que entrou contra o Corinthians aos 44 minutos, ainda no primeiro tempo. E o Juninho fechou a goleada pelo placar de 4-0, marcando o último gol e o quarto aos 31 minutos da segunda etapa. E a gente vê a cada gol, vai aparecer aí na imagem a vocês, o primeiro gol tem a participação do GB, o GB rouba a bola ainda na intermediária, faz o passe aí, né, para o Cauã Coutinho marcar o gol, o GB que foi um jogador já muito utilizado pelo Rafael Paiva, e gravem o nome também do GB, que é um baita jogador. O segundo gol foi marcado pelo Luiz Gustavo, a bola é alçada na área, e o Luiz Gustavo ele aproveita aí e encosta a bola para fazer o segundo gol do Vasco da Gama. O terceiro gol foi um golaço de Bruno Lopes em uma jogada feita por Lucas Zucarello. Ele passa para o Bruno Lopes, que na ponta costura para o meio e chuta na gaveta aí do goleiro do Sport, de canhotinha, perna que não é considerada a boa dele. Bruno Lopes que também está jogando muita bola aí, né, nesse aspirante. E o quarto gol, ele é feito aí pelo garoto Juninho. Após uma linda jogada, o GB faz o pivô, acha lá no outro lado o Juninho, que guarda e fecha o placar pelo placar de 4-0. Gente, essa molecada, volto a repetir, tá? Joga muita bola. Para quem acompanhou esse jogo, nomes como o Lucas Zucarello, nomes como o Felipe Loureiro e nomes como Luiz Gustavo, Bruno Lopes e tantos outros foram destaques, tá? O terceiro gol do Vasco da Gama, que foi o gol do atacante Bruno Lopes, para mim o gol mais bonito, ele é feito e construído desde o início. Tem hoje um zagueiro na base do Vasco que é o Luiz Gustavo, que é um zagueiro que a gente já falou aqui nos nossos vídeos, quando o Léo estava passando pelo pior momento, e a gente falou, cara, é o momento talvez do Léo sair e dar a vaga para o moleque da base. A gente tem o Luiz Gustavo hoje, que inclusive colocou a braçadeira de capitão do Vasco, que está sobrando aí no Sub-23, por que não utilizá-lo? Teve até uma semana, se não me engano, semana retrasada, que o Luiz Gustavo ele chega a treinar
junto com o profissional do Vasco, e aí se houve a expectativa do Luiz Gustavo ser utilizado pelo técnico Rafael Paiva, infelizmente acabou não acontecendo. Mas hoje, vai aparecer aí na imagem agora a vocês, esse primeiro gol do Vasco ele é construído lá de trás. A bola ela passa por Luiz Gustavo, que acerta um lindo lançamento exata. Cara, esse lançamento do Luiz Gustavo é esculacho para o pé do Lucas Zucarello no meio, ele acha o Lucas, que acha o Bruno, onde o Bruno corta para o meio e acerta a gaveta do gol. Assim, o Luiz Gustavo tá jogando muita bola. O Lucas Zucarello, ele tá jogando muita bola. Pra você ter noção, o Lucas, né, nos últimos 2 jogos pelo Vasco da Gama, ele tem 2 gols e 2 assistências. Esse moleque é diferenciadíssimo. A gente fez um vídeo onde recentemente falou sobre o Lucas. E hoje também teve um grande e novo destaque, porque chegou recentemente, ele era do Bangu, da base do Bangu, e veio ao Vasco da Gama, se não me engano, algo em torno de 1 ou 2 meses atrás, que é o Felipe Loureiro. Para quem não sabe, o Loureiro não é apenas uma coincidência, ele é o filho do Felipe Maestro, atual diretor técnico do Vasco. E o Felipe, salvo engano, ele não começa o jogo, eu não estou conseguindo me lembrar aqui, mas ele na segunda etapa, aos 38 minutos, ele faz um lance assim digno de cinema. Ele recebe a bola na lateral esquerda do campo, ele dá 2 canetas de craque, e sendo que o segundo lance dele após, antes de sofrer a falta, é o lance do Felipe, cara. A gente vê o Felipe. Que é isso? Era a perna esquerda, a perna direita. Lembrou alguém? Jogadinha. Que é isso, Lucas Loureiro? Que habilidade. Será que tá no DNA a habilidade do Lucas Loureiro? Lembrou o Lucas, quem? ele corta. Canetou, driblou. Quem vamos ver de novo? Jogadoraço, cara. Vai Lucas, aonde, ele meu que é um parceiro? volante, tá? Lembrou Passa muito longe de como o Felipe era. um camisa Que lateral isso? do Vasco da Gama. Mas é muito bom de Que bola. isso? Então, assim, essa base do Vasco da Gama Lucas Loureiro, é uma que lance base lindo. E aí, pra- impressionante. Impressionante. E é bom você ficar de olho nela. Talvez amanhã contra o Botafogo a gente não veja essa molecada em campo, porque hoje já jogaram. Infelizmente, talvez a gente nem veja em 2024 essa molecada em campo também. Mas é um 2025 que fica com muita expectativa pro torcedor. Que essa molecada é boa, é diferente e vai render frutos financeiros, técnicos, de qualidade. Tem muita coisa boa vindo pro torcedor. Anos luz aí, anos de muita luz para as trevas que o Vascaíno viveu na colina histórica recentemente. Mas enfim, a gente fecha esse vídeo aqui, em alto astral, com expectativa para o futuro. Um futuro grande e bom para o torcedor vascaíno. Deixa aí a sua opinião nos comentários, meus amigos, sobre o que você acha aí dessa base e o que você espera para a próxima temporada. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa segunda-feira, e já, às 7 horas da manhã, estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno! Se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!